Na noite de 24 de janeiro de 2022, uma menina de apenas 12 anos perdeu a vida tragicamente depois de cair do 7º andar de um prédio localizado em um bairro populoso da cidade de Guarenas, no estado de Miranda, na Venezuela. Este lamentável acontecimento causou grande impacto na comunidade, embora inicialmente foi relatado que a garota havia pulado do apartamento com a intenção de tirar a própria vida. Sofia Valentina era uma garota focada e madura para sua idade de 12 anos, com talento para cantar e artes. Sua personalidade era alegre, doce e afável e não tinha motivos para tirar a própria vida. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Se você chegou a esse vídeo por uma sugestão do YouTube e se interessa por esse tipo de conteúdo, considere inscrever-se no canal. Aqui apresentamos casos sobre crimes reais nacionais e internacionais toda semana, então ative o sininho para receber uma notificação sempre que tiver um vídeo novo. Vamos começar falando sobre a mãe de Sofia. Erlimar Romero é uma jovem mãe de nacionalidade venezuelana que durante vários anos residiu no Equador e chegou a conseguir o status de residente permanente. Enquanto vivia no Equador, ela conheceu quem seria seu futuro marido, Carlos Gabriel Herrera Milazzo, com quem teve seu terceiro filho, sendo que Erlimar já tinha outras 2 filhas de um relacionamento anterior. O casal estava trabalhando em projetos diferentes, mas seu objetivo fundamental era emigrar para os Estados Unidos, aproveitando que Erlimar tinha um visto norte-americano válido e vários dos seus parentes já moravam lá. Com esses planos em mente, eles decidiram voltar para a Venezuela e se casaram legalmente. Algum tempo depois, o casal concordou que Erlimar Romero iria para os Estados Unidos sozinha, porque ela já tinha um visto válido. Assim, ela teve que deixar seus filhos na Venezuela, aos cuidados do marido, Carlos Gabriel. Ou seja, ele ficou responsável pelo filho que teve com Erlimar, que ainda era um bebê, e pela enteada Sofia Valentina, de 12 anos. A filha mais velha de Erlimar morava na Espanha na época dos fatos. Então, com a intenção de acelerar o processo de mudança de toda a família, Erlimar se dedicou a trabalhar arduamente fazendo diferentes trabalhos numa carpintaria e serviços de entregas, motivada pela necessidade de reunir a maior quantia de dinheiro possível para cumprir todas as exigências burocráticas de imigração, se reunir com seu marido e filhos e com eles começar uma nova vida. Porém, com seu marido Carlos também iriam sua sogra e sua cunhada. Mas infelizmente, os planos de Erlimar foram arruinados. Na noite de 24 de janeiro de 2022, após terminar mais uma jornada de trabalho no território estadunidense, Erlimar estava se preparando para entrar na igreja que frequentava semanalmente. Por volta das 21 horas, sua filha, Sofia Valentina Yanes Romero, de 12 anos, telefonou para dar-lhe boa noite, como costumava fazer. Aproximadamente 1 hora depois, Erlimar recebeu outra ligação, na qual informaram que havia acontecido um acidente com Sofia e que ela foi a óbito. Ao receber essa notícia, mesmo ainda sem saber dos detalhes, Erlimar Romero, de 36 anos, entrou em desespero e imediatamente decidiu comprar uma passagem de avião para retornar ao seu país, a Venezuela, o mais rápido possível. Ela estava a cerca de 2.200 quilômetros de distância, seria um voo de quase 7 horas, sem saber o que realmente tinha acontecido com sua filha. Erlimar insistiu muito nas tentativas para comunicar-se com seu marido, que foi encarregado de cuidar de seus filhos, para saber o que tinha acontecido. Até que, finalmente, ela conseguiu falar com a sogra. A mulher lhe informou que Sofia Valentina caiu da janela do apartamento, localizado no 7º andar do edifício, e perdeu a vida ao se chocar contra o solo, uma altura aproximada de 21 metros. Sabendo que um andar tem normalmente 2,5 metros de altura e que a largura da estrutura que divide os vários andares é de 50 centímetros. Só lembrando que a estrutura de um edifício não é a mesma de um sobrado. Erlimar não conseguia acreditar. Elas tinham conversado um pouco antes e não conseguia compreender como sua filha poderia ter perdido a vida em um intervalo de tempo tão curto.
No dia seguinte, fazendo um grande esforço, Erlimar conseguiu viajar de Miami, no estado da Flórida, Estados Unidos, para a cidade de Caracas, na Venezuela, com escala no Panamá, chegando em 25 de janeiro para pessoalmente tentar esclarecer o ocorrido. Seus irmãos esperaram por ela no Aeroporto Internacional Simão Bolívar, na cidade de Caracas, e de lá eles foram até o apartamento onde tudo aconteceu, localizado na cidade de Guarenas. Realmente, sua filha havia caído do 7º andar e o corpo permanecia no departamento de medicina legal à espera da autópsia e dos relatórios forenses. Mais tarde, Erlimar foi avisada que deveria se apresentar à polícia e dar uma declaração. Enquanto isso, seu marido, Carlos Gabriel, já coordenava os trâmites do funeral, sepultamento e traslado do corpo para um cemitério localizado no estado de Araguá, região central do país, para ser enterrado. Agora um fato curioso. Enquanto o funeral acontecia, Carlos Gabriel, o padrasto de Sofia, e a mãe dele estavam sempre mantendo um comportamento distante do restante dos parentes que ainda estavam espantados diante do momento triste e inesperado que estavam vivendo. Carlos Gabriel e sua mãe nunca se aproximaram do caixão, nunca expressaram sentimentos de dor, nem choraram pela morte daquela garota. Além disso, quando os parentes de Sofia pediram detalhes sobre o que aconteceu naquela fatídica noite, quando a garota perdeu a vida, ambos contaram versões diferentes. Algumas vezes diziam que eles tinham ido para a cama, mas ouviram uma batida seca, supostamente do corpo se chocando com o chão depois de cair. Outra versão dizia que enquanto dormiam, ouviram um barulho no quarto e foi por isso que eles se levantaram assustados, chamando a garota por todos os lados do apartamento. Na noite após o funeral, Carlos Gabriel disse à sua esposa, Erlimar, que precisava ir embora porque no dia seguinte teria um compromisso na cidade de Caracas e também teria que comparecer ao casamento de seu melhor amigo. Por sua vez, Erlimar não conseguia entender porque seu marido preferia ir para um casamento e festejar, abandonando-a no meio da dor de ter perdido sua filha, mas o homem alegou que era um compromisso impossível de adiar. Carlos Gabriel tentou distraí-la falando sobre os planos de tentar uma nova vida a dois e dar continuidade nos planos antigos de reunir a família no exterior do país. Enquanto isso, na cidade de Guarenas, onde tudo aconteceu, o quarto de Sofia Valentina com todos os seus itens pessoais foi limpo e organizado. Uma semana depois, em 31 de janeiro, a mãe de Sofia foi convocada novamente pela polícia para lhe entregarem a documentação referente ao traslado do corpo e fazer mais algumas perguntas. A mãe, no meio de sua dor, foi até a delegacia acompanhada por sua irmã e por seu marido Carlos. Lá, de maneira inesperada, Erlimar encontrou sua sogra, que lhe assegurou que teria que acompanhá-los. Uma vez dentro de uma das salas, um detetive ficou sozinho com Erlimar, mãe de Sofia, para contar uma surpreendente verdade. Os exames forenses revelaram que sua filha de 12 anos, que estava aos cuidados do padrasto, tinha sido espancada e violentada momentos antes de ser atirada pela janela do apartamento, presumivelmente inconsciente. E os suspeitos eram justamente as pessoas que decidiram acompanhá-la até a delegacia. Na frente de Erlimar estavam as evidências, as fotos e os relatórios que apoiavam a versão policial. Em meio àquela comoção, Erlimar explicou que sua irmã era inocente porque não morava com Sofia, mas os investigadores tinham certeza de que havia uma tia envolvida no crime. No entanto, era uma das irmãs de Carlos Gabriel, padrasto de Sofia, que morava naquele apartamento e justamente no dia 20 de janeiro, 4 dias antes, havia ido para a Argentina. Então, Carlos Gabriel, sua mãe Mercedes Lorena Milazzo e sua irmã foram presos imediatamente. Porém, a participação da irmã de Carlos no crime logo foi descartada e ela foi libertada no dia seguinte. A equipe de investigação descobriu que, na noite em que Sofia Valentina, de 12 anos, perdeu a vida, ela estava em casa apenas com Carlos, a mãe de Carlos e um bebê, seu irmãozinho de apenas 1 ano e meio. Carlos foi acusado de homicídio qualificado por feminicídio e abuso sexual de menor, e sua mãe foi cúmplice do crime. Ambos se declararam inocentes. A tão sonhada viagem que reuniria toda a família de Erlimar estava marcada para o mês de fevereiro, menos de um mês depois do crime contra Sofia.
Desde o momento da prisão dos suspeitos, começou um longo processo judicial em que Erlimar Romero, mãe da vítima, recebeu aconselhamento profissional por parte da promotoria e de sua equipe jurídica para que o caso fosse avançando. Através das redes sociais, ela recebeu uma quantidade significativa de apoio. Mas outro grupo de internautas a criticou duramente por ter partido para o exterior, tentando construir um futuro melhor, deixando 2 menores vulneráveis a cargo de pessoas irresponsáveis e ignorando a mentalidade atroz de seu marido Carlos Gabriel e seus cúmplices. Durante o ano de 2022, houve um atraso processual significativo com várias audiências suspensas sem explicação válida por parte do juiz encarregado. Em novembro de 2022, Erlimar Romero, mãe de Sofia, deu a seguinte declaração: "Há 9 meses, eles mataram minha filha e não apenas a mataram, como a violaram e tentaram fazer com que ela parecesse a responsável. Você nunca vai imaginar que a pessoa com quem você se casou e tem um filho vai fazer algo assim." Uma hora antes de me darem a notícia, falei com Sofia por telefone e as únicas pessoas que estavam lá eram ele e sua mãe e meu bebê de 1 ano e meio. O que eu quero é que haja uma sentença definitiva e que o julgamento não continue a ser adiado. Carlos está numa cela especial, tem uso de telefone, redes sociais, tem visitas de todo tipo. Então, como eu disse, eles continuam vivendo uma vida normal. Ou seja, enquanto tiver dinheiro, enquanto puder pagar, eles vão ficar tranquilos e não, ele não se arrepende de nada. Estava tudo pronto para levá-los em fevereiro de 2022 e eu só saí por 6 meses e 20 dias. Nunca abandonei os meus filhos. Em entrevista, o pai de Carlos Gabriel, com quem compartilha o mesmo nome, defendeu sua inocência. Ele é uma pessoa correta e sua mãe também. Eu sei quem é meu filho, ele nunca tocou naquela garota, nunca abusou dela e muito menos tirou sua vida. O promotor responsável pelo caso elaborou um filme que poderia ter custado a vida do meu filho se ele tivesse sido transferido para a prisão. O pai defendeu a hipótese da garota ter pulado voluntariamente e disse: "Meu filho falou que ele foi para o quarto e poucos minutos depois ouviu um estrondo, seguido de gritos de alguns vizinhos. Ele correu para o quarto da mãe e gritou com Sofia para ela não sair, pensando que ela estava no quarto dela. Quando meu filho desceu do prédio com a mãe, encontrou o corpo da menina." Desde janeiro de 2023, o processo avançou em um ritmo diferente. Durante o julgamento, o juiz Luiz Jimenez realizou 2 audiências por semana. Todas as evidências fornecidas pela promotoria foram aceitas e finalmente chegaram a um resultado. Apesar de sofrer ameaças e perseguições por pessoas aliadas a seu marido, Carlos Gabriel, e sua sogra, Mercedes Lorena, a mãe de Sofia manteve uma grande força de vontade de levar os culpados à justiça. Em julho de 2023, Carlos Gabriel Herrera Milazzo, de 31 anos, foi considerado culpado das acusações e foi sentenciado à pena máxima existente no sistema jurídico venezuelano, 30 anos de prisão. Enquanto que a mãe dele, Mercedes Lorena Milazzo, de 53 anos, foi sentenciada a 12 anos de prisão por ter sido cúmplice do crime contra Sofia Valentina. Depois do horror sofrido por sua filha, Erlimar passou a fazer parte de uma rede de mães cujas filhas foram vítimas de abuso e feminicídio. A ideia é acompanhar os pais e família para enfrentar todo o processo judicial, bem como criar espaços de consciência que sirvam para evitar esses tipos de crimes no futuro. Em entrevista aos meios de comunicação, Erlimar pediu que o rosto de sua filha fosse mostrado ao mundo, para que todos conhecessem Sofia Valentina, uma garota brilhante e feliz, cujos sonhos nunca serão realizados. Mas e vocês? Já conheciam esse caso? Não se esqueçam de deixar suas opiniões nos comentários. É sempre bom ver o ponto de vista de cada um. Lembramos apenas de fazê-lo com o máximo respeito à vítima e aos demais telespectadores. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.